deixa eu lhe fazer uma pergunta muito importante. Você já tem esse meu livro de História do Cristianismo? Um livro onde eu abordo o desenvolvimento do cristianismo desde o nascimento de Jesus até a idade contemporânea. Pô, se você ainda não tem, você está marcando bobeira e deveria adquirir o quanto antes. O link está aqui embaixo na descrição. É bem baratinho, você compra, começa a ler hoje mesmo e eu tenho certeza que você vai gostar do material que você vai encontrar nesse livro, ok? E hoje nós vamos falar sobre o Império que Contra-Ataca. Sim, o Império Contra-Ataca. Nós temos visto uma série de vídeos falando sobre a Reforma Protestante. Falamos de Lutero, o Zwingli, o Calvino, a Reforma na Inglaterra, a Reforma na Escócia, a Reforma na Escandinávia. Teve também a Reforma na Hungria, na Holanda, na França, na Suíça. A fé reformada chegando no Brasil. E você acha que a Igreja Católica, a Igreja medieval, porque naquele momento só tinha uma única igreja, né? Agora que a gente vai poder falar de protestantes e católicos. No Ocidente só tinha uma igreja até o início do século XVI. Você acha que essa igreja, essa estrutura que chegou a ser tão grande, tão universal, tão poderosa, ia assistir em silêncio tudo o que estava acontecendo na Europa e não ia fazer absolutamente nada, ia apenas lamentar e chorar, sentar e fazer orações? É claro que não, né? É claro que uma estrutura daquele tamanho iria contra-atacar, iria se defender, iria partir para a ofensiva em algum momento também, porque é óbvio que isso aconteceria. E hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre a contra-reforma. Se tem a reforma protestante, tem a contra-reforma. Que, é claro, os católicos não usam o termo contra-reforma, preferem usar o termo reforma católica. Tudo bem, não tem problema, mas é óbvio que foi um contra-ataque, porque a igreja medieval teve, antes disso, muitas possibilidades, muitas chances de fazer uma reforma interna, de se repensar. Alguma coisa aconteceu, mas não o suficiente para produzir uma moralização, uma qualificação do clero, como era necessário naquele cenário, e por isso veio a reforma luterana e todas as outras manifestações de reforma que vieram a reboque daquilo. E a igreja, ela contra-ataca em um determinado momento, e é isso que nós vamos falar nesse momento. Esse processo seguiu os ideais de purificação moral, religiosa e intelectual, sem dispensar a ortodoxia. A igreja percebe que precisa se reformar intelectualmente, precisa se reformar moralmente e religiosamente, principalmente do ponto de vista moral. E nesse processo nós temos três nomes importantíssimos. O primeiro dele é Jacobo Latomo. Ele foi reitor da importante Universidade de Louvaina, na Bélgica, e ele atacou os argumentos protestantes, refutou os argumentos protestantes e humanistas, porque ele entendeu que boa parte da intelectualidade da reforma tinha origem no pensamento humanista e ele ataca esses pensamentos diretamente na fonte. E defende a ideia de que a Bíblia não precisava ser lida nos seus originais, como os humanistas defendiam, bastava ler a Bíblia à luz da tradição da igreja, até porque essa tradição da igreja, quem vai formar o cânon, quem vai formar as doutrinas, e isso era o suficiente para o exercício da fé. Um outro nome também importante é de Roberto Bellarmino, que era um jesuíta e que fez no catolicismo um trabalho parecido com o que Calvino fez no meio protestante. O Roberto Bellarmino foi um sistematizador da doutrina católica, alguém que organiza os argumentos, os
postulados, a posição de fé do catolicismo e coloca isso à disposição para que a igreja, os católicos, os príncipes católicos pudessem articular melhor o porquê que eles eram católicos e não deveriam ser protestantes. Também foi o Roberto Bellarmino o autor da obra Controvérsias da Fé Cristã, na qual ele aborda todos os pontos levantados pelos reformadores e coloca uma posição teológica católica com o objetivo de responder às perguntas, responder às dúvidas e trazer luz àquelas discussões. Ele foi feito cardeal pelo Papa Clemente VIII e logo após, ao falecimento desse mesmo Papa, Roberto Bellarmino é eleito para ser o seu sucessor como pontífice. Mas essa eleição é rejeitada por ele, é rejeitada por Roberto Bellarmino, que continua sua carreira teológica até o final da sua vida e anos depois ele é canonizado pelo catolicismo. E o terceiro nome dessa lista é de César Barônio, que é um grande historiador da igreja, escreveu a obra Anais Eclesiásticos, no qual ele tenta mostrar a construção da teologia da própria Bíblia sendo feita pela atuação da igreja, pela atuação de uma igreja que nunca precisou da reforma protestante para fazer o que ela fez, e ele também foi feito cardeal pelo Papa da sua época. Agora, outros movimentos acontecem nesse período em que a igreja está se reposicionando. A Ordem das Carmelitas, fundada por Santa Teresa de Ávila, é nesse processo também. E ela tem uma importância muito grande durante boa parte da Idade Medieval, na parte que ela viveu, na parte que ela foi contemporânea, e Teresa de Ávila organiza um grupo de mulheres que formam a Ordem das Carmelitas. E também tem a construção da Companhia de Jesus por Inácio de Loyola, os famosos jesuítas, que são inclusive responsáveis pela catequização, boa parte da catequização do Brasil, de outras colônias espanholas e portuguesas na América de uma forma geral. Isso também é um ponto muito interessante, porque coincide historicamente, cronologicamente, a descoberta da América e a Reforma Protestante. Acontecem praticamente no mesmo momento. A América é descoberta em 1492, o Brasil em 1500, a Reforma é de 1517, são contemporâneos. Enquanto que os protestantes se negam a enviar missionários, a fazer um trabalho de evangelização na América, Lutero se nega terminantemente, Calvino, que anos depois vai enviar missionários pelo pedido da expedição francesa na Baía de Guanabara, mas muito discretamente, o catolicismo envia missionários, a ordem dos jesuítas, dos franciscanos, dos dominicanos, elas são enviadas desde o início de todo esse processo. Tem lá o caso de Bartolomeu de las Casas, de Antônio de Montesinos, o caso dos jesuítas, da Companhia de Jesus, desde o início do processo do Tratado de Tordesilhas, que acontece debaixo da bênção papal, da bênção de Alexandre VI, né? Que o catolicismo tem também uma preocupação catequizadora das novas terras e, é claro, até hoje a grande pujança, a grande força do catolicismo é a América Latina, que é majoritariamente católica. Esse número já foi maior, já chegou perto de 100% das populações do México para baixo no mapa, né? Mas ainda hoje é uma população altamente católica, principalmente na América Espanhola, mas também na América Portuguesa, no caso do Brasil, a maioria da população ainda é católica, e isso tem muito a ver com a catequização lá da descoberta do continente, que também é um processo de reforma e contra-reforma. Agora, um dado muito interessante do processo de reforma católica foi o Concílio de Trento, que acontece entre 1545 a 1563. Foi o concílio mais longo da história da Igreja, com 18 anos entre a sessão de abertura
e a sessão de encerramento, convocado pelo Papa Paulo III e concluído pelo Papa Paulo IV. O Concílio de Trento trouxe bases importantíssimas para a liturgia, para a doutrina, para a teologia católica, vigorou até o Vaticano I, no século XIX, né? 300 anos em que nenhum outro concílio foi convocado, e de Trento para cá, só 2 concílios aconteceram, o Vaticano I, de 1869, e o Concílio Vaticano II, de 1962. E eu tenho uma série de vídeos, um curso completo, contando a história dos concílios aqui no canal. Vou deixar a tela final do primeiro deles, para você começar a acompanhar e ver na sequência, desde o Concílio de Nicéia até o Concílio Vaticano II, passando pelo Concílio de Trento. Foi no Concílio de Trento que os 7 sacramentos foram oficializados. Havia uma discussão de 10, de 9, de 6, mas foi oficializado em 7 sacramentos, uma vez que os reformadores abraçaram apenas 2 sacramentos, a Eucaristia e o batismo. Também foi criado no Concílio de Trento o chamado Index Librorum Prohibitorium, lista ou índice de livros proibidos aos católicos. E, é claro, os livros dos reformadores estavam presentes nessa lista. É interessante a gente pensar que o índex durou até a década de 60 do século XX, mais especificamente até 1966. Durou 400 anos e ele era atualizado de tempo em tempo. Ele resistiu, inclusive, ao próprio Vaticano II e só é exterminado, eliminado um ano depois do encerramento do Vaticano II, pelo Papa Paulo VI, no ano de 1966. É o Concílio de Trento que estabelece seminários para qualificação do clero. Muitos clérigos alcançaram cargos de papa até, de cardeais, de bispos, comprando e negociando esses cargos. E a partir de então, o Concílio de Trento é muito eficaz no combate à simonia. Nós praticamente não vemos mais acontecer casos como esses na história do catolicismo, porque a partir de então uma carreira eclesiástica passa a ser estabelecida, uma carreira que obedece muito aos padrões que eu falei, padrões religiosos, intelectuais, que é uma formação muito consistente até hoje, e também uma carreira de muita qualidade moral também. E aí os casos que destoam disso passam a ser exceções, o que até então não era bem assim, né? Até hoje, uma pessoa, para se tornar padre, ele precisa fazer uma formação de 4 a 5 anos de teologia e de 3 a 4 anos de filosofia, fora as prerrogativas religiosas que ele tem dentro de cada uma das ordens da qual ele vem a fazer parte, né? E outra questão também muito interessante do Concílio de Trento é a oficialização dos livros deuterocanônicos que nós estamos estudando aqui na nossa EBD online. Os livros não eram usados até 1545? Eles eram usados, só que até então nunca tinha tido uma decisão oficial e conciliar regulamentando a sua inserção oficial no cânon, e isso é feito a partir de 1545, no Concílio de Trento. E a Igreja Católica ela consegue muita eficácia ao longo desses processos de contra-reforma, porque senão a reforma teria avançado ainda mais pela Europa, mais até do que avançou, e por isso ela também desloca o seu eixo para a América Latina, que vai se tornar a sua grande força a partir do século XVI, né? Mas na Europa ela também consegue estancar uma sangria que até então era desatada, né? E se você gostou desse vídeo, mas quer saber mais sobre Contra-Reforma, adquira hoje mesmo o meu livro de História do Cristianismo. O link está aqui na descrição, como outros cursos e outros e-books também. E não se esqueça da curtida nesse vídeo, que ajuda demais ao nosso trabalho, ao nosso canal, para produzir mais e melhor para você. Inscreva-se aqui também e compartilhe o nosso conteúdo com os seus contatos, porque em breve a gente volta para tomar mais um café com teologia. Eu te espero por aqui.